Amigos da TV Canção Nova Rio Grande do Sul, a minha saudação. Olá, tudo bem? É hora de nos encontrarmos no programa Ponto de Encontro, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul. Meu desejo é que possa estar tudo bem com vocês, com muita saúde, muita paz e também muita esperança no coração. Hoje o nosso cenário é a igreja de São Pelegrino, em Caxias do Sul, esta igreja ponto turístico que nos encanta pela sua beleza, pela sua característica. Enfim, a igreja de São Pelegrino é um local muito visitado na cidade de Caxias do Sul, é inclusive um dos principais pontos turísticos. Enfim, a igreja que tem todas estas pinturas de Aldo Locatelli encanta a todos que acessam e muitas pessoas ficam contemplando a beleza da igreja de São Pelegrino. O programa Ponto de Encontro, edição de hoje, vai estar trazendo, entre outros assuntos, setembro, mês da Bíblia. O vigário-geral da Diocese de Caxias do Sul e também pároco da paróquia São Pelegrino, Padre Leonardo Inácio Pereira, vai estar refletindo conosco sobre a importância do mês da Bíblia. O Padre Leonardo também vai nos orientar como nós devemos ler o livro sagrado. Segundo ele, a Bíblia é luz para os nossos passos, para a nossa caminhada e um meio também que Deus utiliza para escrever a história de cada um de nós. Ler a Bíblia é ter contato direto com a palavra de Deus. É na Bíblia que nós encontramos respostas para praticamente tudo em nossa vida. E é na Bíblia que nós buscamos a segurança para a nossa caminhada. Em seguida, o nosso vigário-geral vai falar sobre o mês da Bíblia. Um outro assunto no programa Ponto de Encontro, o movimento de cursílios na Diocese de Caxias do Sul. A nossa Diocese tem um movimento de cursílios há 45 anos e a maioria das paróquias que integram a Diocese de Caxias do Sul, e são mais de 70 paróquias, tem esse movimento organizado. O responsável pelo movimento de cursílios na Diocese de Caxias do Sul, o padre Renato Ariotti, também vai estar conosco partilhando um pouco desta caminhada e a importância do movimento de cursílios dentro dos trabalhos, enfim, dos diversos ramos de atuação e do ser igreja. E ainda o programa Ponto de Encontro vai ter a participação do reitor do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, o padre Gilney Fronza. Nos últimos tempos, nos últimos anos, diversas melhorias e benfeitorias foram colocadas em prática no complexo do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. A pintura da parte interna do santuário, da abóboda do santuário, ficou muito bonita. Também outras melhorias na estrutura, o hall de entrada no Santuário de Caravaggio, a organização dos espaços destinados ao estacionamento e para as pessoas caminharem no entorno do santuário, plantio de árvores, algumas das ações que foram realizadas nos últimos tempos. O padre Gilney Fronza estará conosco e vai destacar algumas das melhorias dos projetos que foram colocados em prática no Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha. São os assuntos que você vai ter na edição de hoje do programa Ponto de Encontro, que já começou aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul. Semanalmente, nesse horário, nós estamos juntos para levar até você o programa Ponto de Encontro. E vamos aos destaques ampliados da edição de hoje. Setembro, mês da Bíblia. Vigário-geral da Diocese de Caxias do Sul reflete conosco sobre o Livro Santo. Livro Santo e Sagrado, uma coletânea que reúne mais de 70 livros e que traz respostas e ensinamentos para a vida. A Bíblia é para os católicos a fonte da palavra de Deus. Nela, Deus fala ao seu povo e também mostra o caminho a ser seguido. O mês de setembro na Igreja Católica é dedicado à Bíblia.
todos nós cristãos somos convidados de uma forma mais intensa ao longo desse mês a termos um contato maior com o livro santo, o livro sagrado. Aqui nós encontramos soluções, respostas e a mensagem perfeita de Deus para a nossa vida. É por meio da Bíblia que Deus fala e age em nossa vida. O vigário-geral da Diocese de Caxias do Sul e pároco da paróquia São Pelegrino de Caxias do Sul reflete sobre a Bíblia. Para o padre Leonardo Inácio Pereira, a Bíblia é luz para os nossos pés. Eu gostaria de começar esta conversa com os nossos telespectadores lendo o versículo 105 do Salmo 119. Que diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para as minhas veredas. A palavra de Deus, a Bíblia, ela contém aquilo que é essencial para a nossa fé. Ela nos fala da vida de Deus, na vida do povo de Israel, na vida de Jesus e na vida das primeiras comunidades cristãs. Consequentemente, esta lâmpada, esta luz, ela na verdade é para o nosso caminho existencial uma grande força para a gente poder tomar decisões, para a gente poder consultar, para a gente poder ver o que Deus quer escrever na nossa história. A Bíblia, ela contém a palavra de Deus, ela narra a vida de Deus também na nossa vida. Eu falava que o Senhor, a Bíblia, ela contém a palavra de Deus na vida do povo de Israel, na vida de Jesus, na vida das primeiras comunidades e, por que não dizer, nas nossas próprias vidas. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. De que forma, Padre Leonardo, nós devemos ler a Bíblia e também colocá-la presente com o seu ensinamento no nosso dia a dia? Então, nós temos que ter alguns cuidados, porque nós precisamos ter presente que a Bíblia, ela não foi escrita assim de um dia para o outro. Ela, como eu dizia, ela contém a história interpretada, obviamente, por pessoas que tiveram fé, do povo de Israel, da vida de Jesus e também das primeiras comunidades cristãs. Portanto, a Bíblia, a primeira dica que eu gostaria de dar é de que a gente procure conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, tendo um prévio conhecimento a respeito dos elementos da história do povo de Israel, da própria vida de Jesus, das próprias primeiras comunidades cristãs. Porque senão a gente poderia pegar a Bíblia, abrir a Bíblia, o que Deus quer nos dizer e agirmos com ela como se fosse um livro mágico. E a Bíblia não é um livro mágico. A Bíblia não é um horóscopo onde a gente vai decidir o que a gente vai fazer porque a gente abriu a Bíblia e ela disse isso ou disse aquilo, entendem? A Bíblia não pode ser considerada desta forma. Essa seria uma leitura profundamente equivocada. A gente abrir a Bíblia sem ter um prévio conhecimento da história que está subjacente ao próprio texto bíblico. Temos que entender que o texto bíblico ele é um tecido, textus significa tecido. É um tecido que foi construído, que foi, digamos assim, foi sendo costurado ao longo da história deste povo da Bíblia, deste povo de Israel, da vida de Jesus e das primeiras comunidades. Então, não pode ser simplesmente tomada a Bíblia, a palavra, como se fosse um livro mágico de receitas que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não. A Bíblia precisa ter este prévio conhecimento. Nós, cristãos, deveríamos conhecer muito mais a história de Israel, deveríamos conhecer muito mais a história de Jesus e das primeiras comunidades para podermos entender o que Deus quis falar naqueles tempos históricos
para a gente poder aplicar no nosso tempo histórico, no nosso hoje. Nos fala um pouquinho da organização da Bíblia, porque a Bíblia ela congrega centenas de livros, né, num único documento. Nos fala um pouquinho da cronologia destas obras. Ok. Como eu falava antes, a Bíblia ela precisa ser entendida no seu contexto histórico. Ela contém, na verdade, ela é uma biblioteca, né? Ela contém 73 livros. Temos diversos livros no Antigo Testamento, diversos no Novo Testamento, e por isso foram escritos em contextos diferentes, muito diferentes. E por isso a minha solicitação, eu diria assim, o meu apelo, né, que as pessoas procurem estudar um pouco da história do povo de Israel e das primeiras comunidades cristãs, para poderem entender o texto que estão lendo dentro do contexto em que foi escrito e vivido. Vivido e escrito, porque muito provavelmente as pessoas viveram aqueles acontecimentos. Por exemplo, vamos pensar um acontecimento fundante do Antigo Testamento, quando o povo de Israel, depois de 400 anos escravizado pelo faraó no Egito, sob a condução de Moisés, passou pelo Mar Vermelho a pé enxuto em busca da terra prometida. Pois bem, alguém, em algum momento histórico, que não cabe dizer aqui agora qual é o momento histórico, mas alguém, lendo este fato, este acontecimento maravilhoso da passagem pelo Mar Vermelho, entendeu que Deus estava do lado do seu povo e o conduziu à terra prometida. Vocês percebem? Primeiro aconteceu o evento, depois alguém, à luz da fé, interpretou este evento e decidiu escrever, sob a inspiração do Espírito Santo. Obrigado, Padre Leonardo Inácio Pereira, que é o vigário-geral da Diocese de Caxias do Sul e também pároco da paróquia São Pelegrino, na cidade de Caxias do Sul. Padre Leonardo nos deu uma aula do que é, claro, de uma forma resumida, do que é a história da Bíblia. São mais de 70 livros que compõem a Bíblia e, acima de tudo, como nós devemos ler a Bíblia. Aquela história, abre a Bíblia e lê um trecho, não é bem assim que funciona. Talvez nós vamos ter muita dificuldade no entendimento do todo do livro santo, do livro sagrado. O importante é que a gente leia a Bíblia. Ali tem respostas para a nossa vida, para o nosso ser e também para a caminhada. Vamos para o nosso intervalo, em seguida voltaremos com o programa Ponto de Encontro, entre outros assuntos, destacando o trabalho do movimento de Cursilhos da Cristandade na Diocese de Caxias do Sul. Fiquem ligados, a gente retorna em seguida. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém.
Já estamos de volta com o programa Ponto de Encontro, aqui pela TV Canção Nova, Rio Grande do Sul. Nós queremos mais uma vez agradecer à TV Canção Nova por nos proporcionar o contato, por chegar até vocês. Muito obrigado por esta oportunidade. A Diocese de Caxias do Sul é profundamente grata por este momento. E o Ponto de Encontro é esse programa de informação, é esta revista semanal televisiva que você já está habituado a acompanhar aqui pela TV Canção Nova, Rio Grande do Sul. Seguimos com os destaques da edição de hoje do nosso programa. A Diocese de Caxias do Sul tem há cerca de 45 anos a presença do movimento de cursilhos da cristandade. A grande maioria das mais de 70 paróquias da nossa diocese conta com grupos do movimento de cursilhos e é uma caminhada muito bonita, de muita partilha, de muita oração, de vivência também do Santo Evangelho. O assessor eclesiástico da Diocese de Caxias do Sul para o movimento de cursilhos da cristandade, o padre Renato Ariotti, nos fala da força do movimento de cursilhos na nossa diocese. A nossa Diocese de Caxias, o movimento de cursilho está presente há mais de 45 anos. É uma história, 45 anos. Depois, na nossa diocese está presente em quase todas as paróquias. São muito poucas as paróquias que não têm pessoas que fazem parte deste movimento de cursilho. Nós temos também o Emaús, o ECC e outros movimentos também que fazem parte das nossas comunidades. Isso é muito importante. Movimentos pastorais, muito forte na nossa diocese também a pastoral da criança, a pastoral da pessoa idosa. Então isso é muito importante a gente desenvolver. Mas o movimento de cursilho é que ele está bem presente nas pastorais. Por isso que quem participa do movimento de cursilho não deve ser um grupo que se fecha sobre si mesmo, mas deve estar muito atento também junto com o seu padre, com o pároco, com os religiosos, com religiosas e, acima de tudo, aonde a gente está, seja na família, no trabalho. Eu sinto muito isso bem forte também nas comunidades, que a gente deve evangelizar o nosso primeiro ambiente, que é onde a gente está, assim como a gente é. E nós temos dioceses também que tem movimento do cursilho jovens, de jovens também. Na nossa diocese nós temos o Emaús, que já faz parte há muitos anos. E eu aqui quero cumprimentar e não só mandar um abraço, mas encorajar também todos aqueles, você, querido irmão, querida irmã, que faz parte do movimento de cursilho, participe, se envolva, acredite, valorize a vida, não tenha medo diante das dificuldades. Quem está mais tempo, avante. Quem está um pouquinho, de repente, fora, ou está um pouco cansado, de repente, retoma a caminhada, porque na vida é muito importante começar, mas o mais importante é a gente perseverar. Com certeza. São mais de 5 anos que o senhor é o responsável, Padre Renato, designado pela Diocese também para acompanhar, é o assessor do movimento de cursilhos da cristandade. Foram mais de 5 anos também de muito aprendizado como sacerdote, como pessoa também? Sim, muito, porque a gente como padre acaba se envolvendo com tantas pessoas e eu sinto essa coisa bonita também da participação dos leigos na minha vida, na minha história. E eu agradeço também outros irmãos padres também que me ajudam, porque o movimento de cursilho, como dizia, é um movimento eclesial. Então aqui também eu cito o padre Juarez Bavaresco, que me ajuda também, o padre Johnny Bonato, o padre Arduino Lázari, o padre Mário Pedrotti e outros tantos sacerdotes que também apostam nessa ideia, ajudam e estão presentes. Por isso que movimento eclesial, leigos, sacerdotes, religiosos e religiosas, unidos pela mesma missão, que é evangelizar nossos ambientes, isto é, colocar o Evangelho, Jesus, a alegria de viver, a alegria do Evangelho no nosso dia a dia. Obrigado, Padre Renato Antônio Ariotti, que é o coordenador eclesiástico pela Diocese do Movimento de Cursilhos da Cristandade aqui na nossa Diocese de Caxias do Sul. Poxa, uma caminhada muito bonita, parabéns ao Padre Renato, outros sacerdotes e parabéns a quem também participa do movimento de cursilhos da cristandade na nossa Diocese. Seguimos com o programa
Ponto de Encontro. O Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, aqui em Farroupilha, esta referência na nossa fé, tem recebido nos últimos tempos diversas melhorias. Quando que estourou a pandemia, o santuário estava num processo muito amplo de pintura da parte interna, sobretudo da abóboda do santuário, ficou realmente muito bonita. Aqueles andaimes que foram erguidos no interior do santuário para a realização do trabalho. Além disso, outras benfeitorias, como por exemplo, a troca do piso no hall de entrada do santuário, a organização dos espaços dos estacionamentos e para as pessoas circularem ao entorno do santuário, o plantio de árvores também, algumas das ações que foram realizadas nos últimos tempos. O reitor do santuário, Padre Gilney Fronza, nos ajuda a lembrar de algumas benfeitorias e melhorias realizadas no Santuário Diocesano em Farroupilha. Na medida do possível, esse tempo de pandemia, a gente não ficou parado, a gente continuou. Eu lembro que nós começamos a pintura do santuário e ninguém falava, se falava lá, distante, na China, e de repente já estava na Itália, e de repente já estava aqui. E nós com todos os andaimes dentro do santuário para a pintura da abóboda, lá onde nós colocamos o Espírito Santo e os frutos do Espírito Santo. Mas concluímos, descemos andaimes e o santuário foi pintado na parte da abóboda e externamente, trocamos os vitrais. Isso foi um trabalho intenso, isso foi também empregado alguns recursos financeiros para isso, tudo dentro da pandemia. E depois fomos fazendo outras situações, como os canteiros, arrumamos ali o estacionamento, limpamos a frente do santuário exatamente com balizadores, colocamos ali para que as pessoas, ao chegarem no estacionamento do santuário, possam encontrar a sua vaga de uma maneira mais organizada, possam colocar aí o seu veículo e depois, saindo do carro, possam olhar para o nosso santuário, possam olhar para a imensidão do céu que aí existe, possam respirar aquele ar e possam adentrar dentro da sua experiência religiosa, da fé, da celebração, e lá fazer a sua prece e lá se encontrarem também. Então, o gesto de nós fazermos o plantio das árvores, de trocarmos a maneira como o santuário também organizou o seu estacionamento, a organização, ali à frente não vai haver mais veículos e sim pessoas caminhando, pessoas respirando aquele ar, vendo aquele céu, tudo isso para pedagogicamente ajudar as pessoas a fazerem deste momento um momento tão especial, tão rico, tão novo e diferente. Porque antes as pessoas chegavam, estacionavam de qualquer maneira, estacionavam bem próximo ao santuário, nem olhavam ao seu redor, carros passando, as pessoas. Então nós quisemos assim dizer que o interior do santuário e o seu externo vão começando a combinar nesse sentido para que haja uma harmonia, para que se traduza isso na paz que todos sentem lá, a serenidade que sentem lá. Então é nesse sentido que a gente foi arrumando e ali disciplinando um pouco mais o nosso estacionamento. Aí houve reformas no Recanto das Graças, houve reforma dos nossos banheiros comunitários também. Enfim, todos foram investimentos que a gente foi fazendo dentro dos nossos recursos, mas para que quando houver o retorno, vocês tenham não só a sensação, mas o sentimento de estarem sendo bem acolhidos, porque agora sim nós podemos estar lá. O programa Ponto de Encontro, edição de hoje, vai chegando ao seu final aqui pela TV Canção Nova, Rio Grande do Sul. Primeiro, a minha gratidão a todos vocês que nos acompanharam em mais uma edição do nosso programa. Sim, semanalmente, nós temos esse encontro agendado, marcado, sempre nesse horário aqui na TV Canção Nova, Rio Grande do Sul. Também quero convidar
lembrá-los, não esqueçam, aos domingos, 11 horas da manhã, momento de rezarmos pela televisão com a missa transmitida direto do Santuário de Caravaggio aqui pela televisão. É o nosso momento de oração, de encontro com Deus por meio das mãos da Mãe de Caravaggio. E outro lembrete, não esqueça, você gostaria de rever o programa Ponto de Encontro? Vá lá no Canção Nova Play, acesse a ferramenta, o aplicativo e tenha na palma da sua mão, no seu computador, no notebook, no seu terminal eletrônico, que seja a oportunidade de rever o Ponto de Encontro e toda a programação da TV Canção Nova no Brasil e também do Rio Grande do Sul. Ficamos por aqui com a edição de hoje do programa Ponto de Encontro. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Eu peço a Nossa Senhora de Caravaggio para que abençoe a mim, abençoe a todos vocês também nesta semana, com muita saúde, com muita paz, com muita sabedoria. Que a Mãe de Caravaggio caminhe conosco, esteja conosco e seja a nossa fortaleza na nossa vida e na nossa caminhada. Nossa Senhora de Caravaggio, rogai por nós. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém.